Oi pessoal, essa videoaula de hoje a gente vai discutir aqui mais dois modelos para a obtenção do ponto de máxima potência de um gerador fotovoltaico. Esses dois modelos são modelos bastante difundidos na literatura. Um deles é o principal, inclusive, na modelagem, né? Que se utiliza em artigos, dissertações, teses de doutorado e em trabalhos de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede do dia a dia, né? Que é o modelo polinomial. E o outro é um modelo empírico baseado em aproximações, que é muito utilizado em práticas de laboratório e ele tem uma boa relação simplicidade e eficiência para utilização quando não se dispõe, por exemplo, de planilhas em Excel ou mesmo de softwares mais dedicados a cálculos mais complexos, né? E essas aproximações elas resolvem um problema de maneira bastante eficaz, tá? Então a gente vai iniciar aqui pelo modelo conhecido como modelo polinomial. Basicamente o que a gente tem seria um módulo fotovoltaico, né, um gerador fotovoltaico, que vai estar sob uma determinada inclinação em relação a uma referência que, por exemplo, pode ser o solo ou pode ser o telhado de uma casa. Essa inclinação a gente vai definir por esse ângulo beta, tá certo? Se a gente estiver trabalhando no hemisfério sul, que é o nosso caso aqui, esse painel, esse gerador fotovoltaico, né, ou esse módulo fotovoltaico, ele vai ter que estar orientado para o norte, tá certo? Para o norte geográfico, tendo em vista que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, tá? E a partir do momento em que esse gerador fotovoltaico começar a ser iluminado, ele vai começar, os fótons que vêm do Sol, eles vão começar a ser absorvidos no plano desse gerador fotovoltaico e vai começar então o efeito fotovoltaico acontecer, a conversão de energia solar em energia elétrica, e a partir do momento que eu estabelecer um circuito fechado, a corrente elétrica vai fluir para uma determinada carga, que por exemplo pode ser uma residência. Tá? Então a regra de ouro para sistemas fotovoltaicos conectados à rede, conhecido por essa sigla aqui SFCR, é que esse ângulo de inclinação beta para sistemas conectados à rede ele tem que ser igual à latitude do local. Por exemplo, aqui em Belém nós estamos próximos da linha do Equador, a latitude é algo em torno de 1,4 graus, 1,5 grau, né? Só que, você não vai colocar o painel, por exemplo, no solo, né, com uma inclinação de 1 grau, porque isso dificulta até mesmo aspectos de higienização e manutenção do painel. Então você dá uma pequena inclinação, só que no momento que você dá a inclinação, você tem perda de eficiência na conversão de energia solar em energia elétrica. A eficiência dos módulos hoje ela gira em torno de 20% a 22%. Né? Quer dizer, já não é um sistema muito bom para fazer conversão de energia. Né? Por isso que a gente usa um número de painéis fotovoltaicos, né? Ou como comumente o pessoal fala aí, placa solar, né? Mas placa é aquilo que tem no trânsito, a gente usa então a nomenclatura de painel fotovoltaico. Tá? Então você usa uma grande quantidade de painéis fotovoltaicos para tentar atender aquela demanda, né, de carga. Então, para sistemas conectados, a regra é que esse beta ele tem que ser igual à latitude do local. Se tivesse, por exemplo, em São Paulo, que a latitude é 23 graus, o painel teria que estar da referência, né, do solo 23 graus inclinado para ter uma melhor conversão de energia solar em energia elétrica. Então a regra é beta igual a latitude em graus, tá? Para sistemas conectados. Se o sistema for isolado, isso aí a gente vai discutir em outros vídeos, mas eu já vou antecipar para vocês, isso aqui é o beta igual a latitude do local mais 10 graus. Tá? Tem que haver essa correção aí no caso de sistemas isolados. Tá bom? Então, se eu considerar então que esse gerador fotovoltaico ele vai ser iluminado com uma irradiância HT de beta, né, onde esse beta aqui é exatamente o ângulo de inclinação e T é a quantidade de densidade de potência, né, que é a irradiância, que é dada em watts por metro quadrado, que vai incidir nesse painel. Esse painel ele também
vai começar a esquentar e ele vai ter uma temperatura que a gente chama de temperatura de costa do módulo, ou então temperatura de operação das células, que é denotada por essa letra aqui T com índice C, tá? E essa temperatura de operação da célula ela é função da temperatura ambiente do local, tá? E esse gerador fotovoltaico ele vai ter uma potência nominal PFV de 0, tá? Bom, só que normalmente os módulos fotovoltaicos, quando eles são conectados à rede elétrica, a potência que sai desses equipamentos, desses dispositivos, ela é uma potência em corrente contínua. Tá? E eu não posso fazer injeção de corrente contínua na nossa rede, porque a nossa rede elétrica ela trabalha em corrente alternada com frequência de 60 Hz. É necessário, então, um conversor de potência para fazer a interface entre o gerador fotovoltaico e a rede elétrica. Este conversor de potência que faz essa interface, ele é um conversor de potência CC, CA, né? CC para o lado do gerador fotovoltaico e CA para o lado da rede elétrica, e ele é conhecido como inversor, tá? O inversor, então, ele pega a forma de onda contínua na sua entrada e transforma essa forma de onda para uma forma de onda alternada na sua saída, que vai, então, ser injetada na rede elétrica. Bom, e dentro desse inversor existe um algoritmo, né, um programa já que fica armazenado na memória dele, que faz o rastreamento da máxima potência do painel, ou o segmento do ponto de máxima potência, que é denotado por essas letrinhas aqui, SPMP, ou do inglês Maximum Power Point Tracking, MPPT, também é conhecido. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Veja, se eu estou trabalhando aqui na curva IV de um determinado gerador fotovoltaico, eu falei para vocês que existem pontos em que não há transferência de potência, que são os pontos da tensão de circuito aberto. Por quê? Porque não tem corrente, e da corrente de curto-circuito. Por quê? Porque eu não tenho tensão, né? E que, à medida que eu vou caminhando nesta curva IV aqui, eu vou produzindo potência, né? Pelo produto tensão vezes corrente. E aí eu gero uma nova curva, que seria então uma curva potência versus tensão, que é dada por essa curva aqui de baixo, a curva PV. E eu vou caminhando nessa curva PV, até que chega a um ponto em que a derivada da potência em relação à tensão ela é nula, ou seja, não há taxa de variação, e nesse ponto aqui a gente diz que é o ponto de máxima potência, tá certo? E nesse ponto as coordenadas elas serão a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência. E esse algoritmo ele faz o quê? Ele rastreia exatamente onde é este ponto, que coincide exatamente com o joelho da curva IV, que é onde se obtém o ponto então de máxima potência para o meu gerador fotovoltaico, tá? Então eu vou ter uma máxima potência fornecida pelo meu gerador fotovoltaico conforme a irradiância que está incidindo no plano do meu gerador, tá certo? Vou ter uma eficiência do segmento do ponto de máxima potência que vai levar em conta as perdas desse processo de rastreamento do ponto de máxima potência. Esse algoritmo ele está armazenado aqui no meu inversor, tá certo? E então eu vou ter a potência que vai ser efetivamente disponibilizada, tá certo, pelo meu painel fotovoltaico, que é denotada por essa notação aqui P índice FV, tá? Que na realidade vai ser o quê? Vai ser o produto da potência no ponto de máxima potência, da máxima potência do meu gerador fotovoltaico, pela eficiência do segmento do ponto de máxima potência que a gente vai ver lá na frente pelo modelo, tá? Então esse meu inversor ele vai converter a forma de onda contínua na entrada em uma forma de onda alternada na sua saída, com uma determinada eficiência desse inversor. Os inversores hoje são maravilhosos, eles trabalham com eficiências de conversão da taxa de 98%, 99%, tá certo? A eficiência do segmento do ponto de máxima potência ela é praticamente também unitária, tá? Então as perdas são muito baixas aqui nessa eletrônica de potência, de interface aqui entre gerador fotovoltaico e rede elétrica. Tá ok? Bom, então esse inversor ele vai ter uma potência nominal PINV de 0 e vai trabalhar até uma potência máxima nominal também PINV máximo, tá certo? E a potência de saída vai ser exatamente quem? Vai ser a potência de entrada, que é esse PFV, multiplicada por quem? Pela eficiência do meu inversor,
que essa potência de saída vai ser a potência CA, que vai ser então disponibilizada para a nossa rede elétrica trifásica. Tá ok, pessoal? Bom, então, o modelo polinomial ele é dado por esta equação aqui, que foi proposta por Martin em 1998 e aperfeiçoada pelo Gergaud e alguns outros autores em 2002, que diz o seguinte, que a potência no ponto de máxima potência de um painel fotovoltaico, ela é exatamente quem? Ela é o produto entre a potência nominal do meu gerador fotovoltaico vezes a irradiância no plano do gerador em watts por metro quadrado dividido pela irradiância de referência, que nas condições padrão de operação, que são essas Standard Conditions aqui, as STC, isso vale 1000 watts por metro quadrado, tá? Multiplicado por quem? Por 1 menos o coeficiente de potência no ponto de máxima potência, que é dado por essa letra gama, índice MP, tá certo? Que a gente vai ver já já qual é a equação correspondente para ele, que multiplica aqui a temperatura de costa do gerador fotovoltaico, ou do módulo que eu esteja trabalhando, a temperatura de operação de célula, menos a temperatura de operação de célula de referência, nas STC, que vale 25 graus Celsius, tá ok? As STC também são definidas para uma massa de ar, tá, de 1,5. Isso aqui a gente vai abordar num outro vídeo. Diz muito respeito à geometria do raio solar que atinge a superfície terrestre, tá? Mas nas STC as condições são essas: irradiância de referência 1000 watts por metro quadrado, temperatura de célula de referência 25 graus Celsius e AM igual a 1,5. Tá? Então, como eu disse para vocês, a potência que efetivamente vai ser disponibilizada pelo nosso gerador fotovoltaico vai ser quem? Vai ser a máxima potência que esse módulo pode fornecer multiplicado pela eficiência do segmento do ponto de máxima potência. Então, basicamente, eu vou só repetir essa equação aqui, tá certo? E multiplicar pelo eta SPMP, tá? Então, se vocês prestarem bastante atenção, a potência disponibilizada suprida por um gerador fotovoltaico, ela é função de quem? Ela é função da irradiância no plano do gerador. Sim, porque isso aqui é constante, isso aqui é constante, isto aqui é constante, isto aqui também é constante. E de quem? E da temperatura de operação de célula, tá? Da temperatura de operação de célula. Só que, veja bem, a temperatura de operação de célula ela é função de quem? Função da temperatura ambiente. E é dada por esta equação, segundo esses camaradas aqui que propuseram este modelo polinomial. Então, a temperatura de operação de célula ela é igual à temperatura ambiente em graus Celsius mais a irradiância no plano do gerador em watts por metro quadrado, que multiplica TNOC, que é quem? É a temperatura normal de operação de célula, alguns chamam também de NOCT, tá? Isso aqui é dado pelo datasheet do fabricante do módulo fotovoltaico que você está trabalhando, menos 20 graus Celsius dividido por 800 watts por metro quadrado vezes 0,9. Pronto. Calcula a temperatura de operação de célula, ponto a ponto, tá certo? Para o meu modelo, com o valor da temperatura de operação de célula, então eu substituo aqui nessa equação e obtenho a potência gerada pelo meu gerador fotovoltaico. Tá certo, pessoal? Normalmente essa eficiência do segmento do ponto de máxima potência ela é tida como unitária, tá bom? Bom, como é que eu calculo esse coeficiente de potência no ponto de máxima potência, que é esse gama MP? Basicamente o que eu preciso fazer é o seguinte: eu preciso derivar a potência no ponto de máxima potência em relação à temperatura, tá certo? Multiplicar isso por 1 sobre PMP. E eu sei que a potência é o produto da tensão pela corrente. E é o que eu faço aqui. Eu desmembro, então, essa equação aqui na soma, né? Naquela derivada do produto, né? Que é a derivada da primeira pela segunda mais a primeira pela derivada da segunda. Eu vou ter dVMP dt por 1 sobre VMP mais dIMP dt vezes 1 sobre IMP. Normalmente esse número aqui, esse gama, ele é dado em percentual por graus Celsius, tá ok, pessoal? E aí eu faço essa aproximação bem aqui, essas aproximações. Eu digo que o meu dVMP em relação à temperatura de operação de célula
ele é aproximadamente igual à taxa de variação da tensão de circuito aberto, que normalmente é dada em relação à temperatura de operação de célula. Esse parâmetro corresponde a um parâmetro beta que é dado no datasheet dos fabricantes. E ele é dado em milivolt por grau Celsius, tá? Normalmente. E esse parâmetro aqui, que é a taxa de variação da corrente de máxima potência no ponto de máxima potência pela temperatura de operação de célula, ela pode ser aproximado pela taxa de variação da corrente de curto-circuito pela tensão de operação de célula. Esse parâmetro aqui corresponde ao alfa, tá? Que é dado no datasheet dos fabricantes, que é dado em mA por graus Celsius. Pronto. Dito isso, então a gente tem o nosso modelo completamente especificado e a gente já sabe agora como aplicá-lo, tá bom? E aí a gente vai então para o nosso segundo modelinho, que é um modelo empírico, baseado exatamente na construção das curvas IV e PV, tá certo? Do nosso módulo, ou do nosso gerador fotovoltaico, tá? Em que a gente faz umas aproximações para a obtenção do ponto de máxima potência, que são as seguintes. A tensão no ponto de máxima potência ela varia entre 0,75 e 0,9 da tensão de circuito aberto. Normalmente se usa o valor que está no meio aqui do intervalo, que é quem? 0,8. Então VMP é 0,8 de VOC. Tá? E o IMP, ele é quem? Ele varia entre 0,85 a 0,95 de ISC, da corrente de curto-circuito. Então a gente usa o valor do meio aqui, o IMP é 0,9 de SC. Então essas aproximações a gente chama também, assim comumente no dia a dia da engenharia, de aproximações de 0,8 e 0,9 para tensão e para corrente no ponto de máxima potência. 0,8 e 0,9 de quem? Da tensão de circuito aberto e da corrente de curto-circuito, respectivamente. E este modelo a gente chama de modelo empírico, que foi proposto pelo Getzberger e outros autores aí no ano de 2005. Tá ok, pessoal? Baseado aqui na nossa curva IV. Uma coisa que eu queria que vocês prestassem bastante atenção é numa figura de mérito que vai aparecer aqui, que é o FF, o Fill Factor, ou fator de forma, também conhecido como fator de preenchimento. O que ele é esse fator de forma? Ele é exatamente quem? A parte pelo todo, né? Ele corresponde à máxima potência dividida pela potência que se obteria, né? Multiplicando a tensão de circuito aberto pela corrente de curto-circuito. Tá? Então, se a gente for analisar aqui a nossa curva IV, tá aqui a nossa curva IV, né? Neste ponto bem aqui, eu tenho quem? Eu tenho a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência. E esse quadrilátero aqui, né, a área dele ela vai ser exatamente quem? A base VMP pela altura IMP, que é justamente a máxima potência do meu gerador fotovoltaico. Tá certo? E se eu pegar esse outro quadrilátero aqui, que se forma, se eu espelhar aqui no eixo da potência, né, essa corrente de curto-circuito, e aqui a base for VOC, se eu multiplicar VOC por ISC, é um outro quadrilátero que se forma bem aqui, que é o todo, né? Então a parte pelo todo é o fator de preenchimento. Quanto mais próximo esse fator de preenchimento for do valor da corrente de curto-circuito e da tensão de circuito aberto, mais potência então eu consigo transferir pelo meu gerador fotovoltaico. Essa figura de mérito aqui é muito importante, ela vai começar a aparecer muito a partir de agora. Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, esses dois modelos aí, modelo polinomial e modelo empírico. Com isso a gente praticamente fecha os nossos principais modelos, né, para a obtenção do ponto de máxima potência dos geradores fotovoltaicos. E aí, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a discutir alguns aspectos qualitativos dessa curva IV e da curva PV e obter outras figuras de mérito, aí, como o rendimento, por exemplo, do nosso gerador fotovoltaico e outras coisas mais também. Um forte abraço e até a próxima videoaula.